por terem vindo, viu? E a gente começa, como eu disse, conversando com a Maria Lúcia Lima, que é professora da Universidade Federal do Pará e coordenou essa pesquisa aqui em Belém, aqui no Pará, que é Ela Vai no Meu Barco. Maria Lúcia, eu te agradeço por ter vindo, viu? Conversar com a gente. Eu queria só entender um pouquinho o Instituto Promundo, né? A pesquisa é encabeçada, digamos assim, por esse instituto. Que instituto é esse? Como é que a UFPA se envolveu nessa pesquisa? Para a gente entender como é que isso se deu. Certo. Bem, boa tarde a todas as pessoas. O Instituto Promundo, ele é uma ONG, né, radicada no Rio de Janeiro, que já tem há um bom tempo trabalhando com questões de gênero, sexualidade, né, direitos da infância e da adolescência, né, principalmente em relação à masculinidade, né, trabalhos para pensar sobre a paternidade, enfim, pensar os homens também. E surgiu essa oportunidade de trabalhar em parceria com o Promundo. O Promundo tem sede em Portugal também, em Nova York, em outros espaços. Mas aqui no Brasil surgiu esse interesse em pesquisar um dado que é pouco divulgado, dito, né, sobre casamento na infância e na adolescência. Quando a gente pensa, quando me fizeram o convite, foi a partir, eu já tenho algumas pesquisas, alguns anos de pesquisas sobre violência contra a mulher, sobre masculinidade, sobre diversidade sexual e educação. Então, a partir de contatos com os pesquisadores, e aí você chegaram foi convidada para liderar a pesquisa aqui no Pará. Exatamente, né? A partir desses contatos, me fizeram esse convite e foi muito interessante que marcaram uma reunião. Uma pesquisa de campo mesmo. Isso, a pesquisa de campo. Marcaram a reunião e perguntaram para mim, Lúcia, quando eu falo em casamento infantil, o que te vem à cabeça? Né? Aí eu, sei lá, Índia, né? Pensando naqueles casamentos arranjados e tudo mais. E aí ela falou, se eu te falar que acontece aqui no Brasil, né? Então, causa um estranhamento, né? Mesmo para mim, que já era pesquisadora na área de diversidade sexual, direitos reprodutivos. E então foi uma entrevista, foi uma conversa muito instigante que acabou saindo essa parceria para realizar a pesquisa de campo aqui em Belém. E aí você fez essa pesquisa com seus alunos é que foram a campo para colher esses dados, foi isso? Na verdade foram alunos de graduação, meus alunos. Ana Cruz, Arthur Santos e Priscila, e dois parceiros de pesquisa já mestres em psicologia também, que é o Eric Alvarenga e a Larissa Medeiros. Então foram uma equipe juntamente comigo de 6 pesquisadores, né, que fomos a campo entrevistar essas meninas, esses homens, os familiares. Tem os meninos também. Eu sei que o Marcelo quer fazer perguntas, também os outros convidados, mas deixa só para a gente entender bem. Eu falei aqui na abertura, e é um dado que a gente tem aqui, que o Pará e o Maranhão foram escolhidos porque no Brasil são os estados que apresentam o maior número de casos desse tipo de casamento. Isso. Quer dizer, criança e adolescente casando. Quer dizer, meninos que casam antes dos 15 anos, mais ou menos, né? Até 15 anos e tal, né? Na verdade, foi o censo, né, de 2010 que mostrou esse caso, ou seja, crianças e adolescentes. Na verdade, são pessoas menores de 18 anos que se declaram casadas, né? Então, já tem uma polêmica aí no que é ser casado. O que a gente chama de casado é uma união, né? Formal ou informal. A gente sabe que a grande maioria das vezes é informal mesmo, né? Então, foram os 2 estados, Pará e Maranhão, que mais apresentaram esse número, né, de pessoas que se declaram casadas. E daí, porque as pesquisas foram feitas aqui. Em 2014, vocês levantaram esses dados. Exatamente. Né? Então, é uma pesquisa exploratória. A ideia é que ela consiga ter uma abrangência nacional, né? Mas como uma pesquisa exploratória, ela começou nos 2 estados com maior incidência. Pronto, agora... Depois desse início... Primeiro, parabéns, né? Eu acho que é uma temática extremamente importante, principalmente analisando hoje o contexto social da América Latina, em especial do Brasil, né? E a região norte, né, por todas as desvantagens que nós temos aqui, já foi discutido em outros momentos, em diversas áreas, me preocupa muito, olhando a priori esse estudo, analisar esse contexto. Quer dizer, são jovens
menores de 18 anos, a maioria, e eu vejo aqui que tem informações de que os homens geralmente são um pouco mais velhos. Exatamente. Né? E eu fico pensando nas consequências positivas e negativas. Né? Analisando a sociedade, nós percebemos muito a desestruturação da família tradicional. Muitas vezes gerando consequências drásticas, em alguns casos até de violência. E eu fico analisando como é que fica esse assunto dentro desse contexto. A senhora tem como, de repente, relacionar isso? Temos como relacionar isso? Sim, são casos que há consequências diversas que o relatório aponta, né? Desse casamento que a gente julga como precoce, certo? Um deles é o abandono da escola. Muitos acabam abandonando a escola por já estar pelos afazeres mesmo domésticos. Outra consequência é a gravidez. A gravidez, ela é uma das principais causas do casamento, mas muitas vezes ela é consequência desse casamento. Eu mesmo entrevistei uma garota de 14 anos que já vivia com um também jovem, mais de 22 anos, né? E um ano depois ela engravidou, né? Então, para mim foi um dos casos bem alarmantes, porque ela era muito pequena, né? Uma garota mesmo, sim, bem magrinha e grávida de, sei lá, 8 meses quando eu a encontrei. Então, nesse caso, a gravidez foi consequência, né? Restrição de liberdade. Muitas saem de casa querendo mais liberdade, ou seja, né? Aí já são os motivos que levam a esse casamento, também, né? Que aí um deles você já falou agora. De gravidez. A questão de querer sair de casa. Sair de casa. Só que esse, ao mesmo tempo que é causa, a consequência é que não consegue essa liberdade pretendida, né? Seja pelos afazeres domésticos, seja pela relação de relações de poder desiguais, que geralmente são meninas menores de 18 anos com homens mais velhos, né? Nós não vimos uma diferença tão grande como a gente esperava, de homens de 40, 50, 60 anos. São homens também jovens, mas são mais velhos, né? Entre 24, 28, 30 anos, que trabalham, né? Então, tem um papel, acaba tendo uma relação de poder desigual, certo? Então, são várias questões. E aí, você toca num assunto, num tema que é bastante delicado, que é a questão da família tradicional, né? Então, se vive hoje uma perspectiva de retorno ou de defesa da família, né? E essa defesa da família, né? Leia-se família tradicional, eu defendo família, mas todas as formas de família, né? E essa defesa de uma determinada família tradicional também leva essas meninas a esse casamento precoce. Por quê? Como eu recebi um e-mail outro dia, quando eu já estava divulgando essa pesquisa, dizendo assim, mas você não acha que é melhor estar casada do que na promiscuidade? Como se tivesse esses dois polos só, né? Então, o casamento é valorizado. Né? O casamento é valorizado, então há um controle da sexualidade das meninas também por meio do casamento. É melhor estar casada que é só com um e não com muitos, do que ir para a festa de Tecnobrega, como a gente escutou de alguns familiares, né? Então é uma temática que envolve muitas questões delicadas, né? Principalmente nessa relação de direitos sexuais, eles estão sempre assim, não no casamento tradicional, tipo assim, você fala que eles se unem, né? Sim. Se juntam, e então é um casamento. Sim. E tipo assim, eles assumem esse casamento, é aquela coisa que depois de um tempo eles, é óbvio, separarem por causa de idade, por causa... sentem-se jovens, toda aquela responsabilidade. O mundo Sim. deles né? A primeira coisa é a escola e tudo mais, é muita responsabilidade. O mundo delas, né? Sim. Quando tem casos de meninos também. Exatamente. Mas quando o cara assume, também é o mundo dele, né? Ele vai logo ter que trabalhar. Mas as meninas acho que sofrem mais, né? Acho que é o caso mais... a mulher. Acho que mais a mulher. Exige muito mais na mulher essa questão, inclusive, da relação de poder que se dá nessa situação. Ou aí, óbvio, aquele negócio, eles se separam depois de um ano, às vezes, de 2 anos. Sim. Né? Tanto que isso a gente não tem como mensurar na pesquisa, né? Porque a gente não fez uma pesquisa... A continuação, exatamente, desse desdobramento disso. Ao longo dos anos. A gente se concentrou na pesquisa, principalmente na área onde tem mais casos, que na época nós fizemos um levantamento, que é no Distrito d'Água, principalmente Guamá, Terra Firme, né? Agora, Maria Lúcia, desculpa eu te interromper, e assim, só para a gente também entender melhor essa pesquisa. Nós estamos falando de que
faixa, de que classe social, que meninas são essas, que meninos são esses, né? Que casam dessa forma, para a gente entender também, porque a gente tem visto muitos casamentos na classe média, média alta, que retornou aquela tradição do casamento na igreja, com pompa, circunstância, uma coisa que estava meio paradinha ali nos anos 80 e 90, e parece que agora nos anos 2000 veio com força total, que é essa coisa da família tradicional e tal, né? Mas assim, que casamentos são esses? Em que circunstâncias eles se dão, né? E os motivos que levam a esse casamento? É o amor mesmo, a paixão, em outros casos não é? O que a pesquisa detectou e quem são essas meninas? Certo. Só pra gente situar Tá. aí, né? Então, a pesquisa, a preocupação, né, inicial era com os casos que a gente, toda vez que eu ia em algum centro de referência, posto de saúde, para conversar com o que a gente chama de rede de proteção, seja com os técnicos, né, professores nas escolas, e apresentava pesquisa, todos falavam, aqui não acontece isso é coisa do interior. Né? Porque a gente sempre pensa no interior, exatamente. Né? E a pesquisa, na verdade, ela começou com essa visão, né? Ou seja, com a menina muitas vezes como uma moeda de troca, né, por benefícios financeiros, ou então para ter uma vida melhor, então entrega para o homem mais velho cuidar, que já é menos uma boca em casa. Então a gente começou com essa visão, né, uma visão que enfim, que bem até meio disseminada, preconceituosa de certa forma, né? Disseminada, né? Que é muito disseminada, a gente pensa logo comum. nisso, né? Exatamente. Mas o que nós vimos foi que meninas acabam, um grande, que pra gente é um dado bastante também delicado, é que as meninas protagonizam muitas vezes esses casamentos, ou seja, elas optam por casar. Lembrando sempre, quando a gente fala casar, é ir morar junto, fogem das famílias e tudo não mais. Não necessariamente o casamento na igreja, no cartório, isso, não. Não, isso aí é muito raro. Foi o que o Marco perguntou, exatamente. Morar junto já bastante raro. Exatamente. E que nós consideramos mesmo o casamento. E que né? Até porque nas questões legais no Brasil Só que nós vimos que elas se casam geralmente com rapazes também, homens, né? Jovens. Né? Tinham casos que não entrou na nossa pesquisa, que o nosso formato eram meninas menores de 18 anos casadas com homens mais velhos. Né? Então a gente colocou entre 24 a 60 anos a idade dos homens. Mas também com homens jovens, né? E também homens igualmente pobres. Né? Então essa mesma menina que eu citei, de 14 anos, o companheiro dela vendia antena. Então ele saía de casa, geralmente o que ele ganhava diariamente era R$15, né? Então tira um pouco essa imagem de que a menina faz isso para ter uma vida melhor financeiramente. Exatamente. Né? Que várias pessoas têm esse preconceito. A menina só quer vida boa, quer um homem mais velho para bancá-la. E não foi isso que nós encontramos. Você sabe que eu lembrei que há um tempo atrás, aqui no Sem Censura, Pará, nós entrevistamos uma professora, acho que professora também, pesquisadora da UFPE, ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci sobre a questão das meninas serem mães novinhas, que vai bater nessa pesquisa também, que vai englobar isso. Elas acabam engravidando e com 15 anos, 16 anos já são mães, enfim. E elas dizendo que as meninas, quando vão ser entrevistadas, elas dizem que elas optaram por isso, por ser mães e casar novinhas, porque elas se sentem, o que você falou do protagonismo, elas se sentem mais importantes, elas se sentem... Existe um status. Uma identidade, ela tem um status, ela é casada, ela é mãe, então isso dá um status para a mulher, para a menina, e ela se sente mais importante, né? Porque de certa forma isso ainda é visto dessa forma. Você é mãe, então ela diz, eu sou mãe, eu tenho uma função, eu sou casada. Entendeu? Que isso para elas é importante. Então você vê que por onde passa as coisas é muito... Exatamente. Não é verdade? Ao invés de cuidar da casa dos pais e dos filhos dos outros, ou seja, dos seus irmãos, eu cuido da minha filha. Da escolaridade também. Né? Exatamente. Elas têm a própria casa, elas têm o marido e têm o filho. Isso para elas é importante, né? Exatamente. Só que aí é que está a questão, né? Quando a gente pensa nesse protagonismo, nessa agência, né, das meninas. Mas agência como se fosse uma escolha. Mas a partir de que opções? Né? A gente tem, quando a gente pensa em escolha, eu escolhi vir com essa roupa e não outra, né? Claro. Como se tivesse no mesmo pé de igualdade. Não. Então, que opções outras estão se dando para essa menina? Para ela precisar ter status, reconhecimento por meio de um casamento, né? Que pelo menos nos últimos 30 anos, 40, 50 anos, é visto como uma questão de adultos. A minha avó casou com 15 anos, isso não era um problema, né? Exatamente, não é um problema.
Mas que opções são essas que nós estamos dando? Então, para mim, como profissional da educação, um dos elementos mais alarmantes, em que inclusive eu precisei parar uma semana assim na pesquisa e que mexeu muito comigo, foi quando eles disseram que uma delas, né, disse para mim: é melhor, eu casei para fugir da escola. Né? Porque, ou seja, nós ficamos pensando, que escola é essa? Que né? assusta, que escola é essa? Escola que não tem, né, nem a questões educacionais, sociais, nada a ser discutido. Então, não tem lugar para essas meninas. Eu não vejo perspectiva na escola. Eu não tenho situações de lazer, de cultura e de todos os elementos. Então, o que me resta é ter essa vida, já que, né, que tenho ainda um status, é se casar. Deixa eu mostrar aqui a capa da pesquisa, do trabalho, enquanto, se o Marcelo quiser fazer outra pergunta, deixa eu mostrar professora aqui. Maria Lúcia, até analisando todas as suas colocações aí, eu fico aqui pensando nas razões, né? Hoje, a gente não tem como comparar, né? A gente não tem dados aqui históricos, mas me parece que hoje as meninas elas se iniciam sexualmente mais cedo do que talvez algumas décadas atrás, né? E isso muda completamente o panorama. Sim. Na verdade, isso também pode ser considerado um fator, porque as influências são várias. Como você mesmo falou, aí a escola, uma respondeu que a escola não era grande motivo, mas eu percebo também outras influências, a própria mídia. Sim. Influenciando nesse comportamento precoce do sexo, né? Nós temos hoje aí vários produtos midiáticos que estimulam esse tipo de comportamento entre pré-adolescentes e os adolescentes, né? Mas eu acho que isso não é uma prerrogativa da menina, né? Isso eu acho que é uma coisa não necessariamente, é um contexto, um contexto geral. Sim. Da menina, né? Mas aí a iniciação sexual que você está falando que começa muito mais cedo, de repente, não sei se a pesquisa contemplou isso. Sim, foi dito isso de alguma forma? Sim, né? A iniciação sexual, né, várias pesquisas sobre gravidez na adolescência, sobre práticas sexuais na infância e na adolescência já mostram, obviamente, até pela facilidade de se falar disso, nós estamos falando sobre sexo na adolescência às 3 horas da tarde, né, no programa de televisão. Então, ou seja, é algo que se pode falar, não é um tabu, né, se falar sobre sexualidade. Claro que isso influencia, mas um elemento que eu julgo extremamente danoso é fingir que não existe, ou seja, ao não falar sobre sexualidade, né, então a minha cadeira lá na universidade é Psicologia da Educação. Então, dos temas que nós trabalhamos é sobre gênero, sexualidade na escola. Então, muitos dos meus alunos dizem: a gente não pode falar de sexo, de sexualidade na escola, que os pais vêm reclamar, dizendo o que meus filhos estão aprendendo na escola. Como se a gente não falasse na escola, eles não tivessem contato com isso. Sempre vai ter. Então, essa discussão de gênero, sexualidade, inclusive de gênero, que agora tem uma política aí em vários níveis, né, estaduais, federais, municipais, querendo tirar dos currículos pedagógicos, né, dos planos curriculares das escolas, a palavra gênero é extremamente nociva, porque gênero é justamente isso, é pensar a construção social dos papéis, homens e mulheres, né? Então, que construção de gênero essas meninas estão tendo, né? Ou seja, que papel são esses que são oferecidos, né, como modos de se subjetivar como menina? Ou seja, mulher é aquela que se casa, que tem seu lar, né? E o homem é aquele que manda, ainda vivemos nisso hoje. Então, essas discussões de gênero na escola serão extremamente importantes para pensar essa situação, ou seja, ver outras possibilidades de vida das meninas que não apenas, né? Não estou dizendo que casar, ter filho e tudo isso seja ruim, né? Mas como única possibilidade, tudo que nos limita a vida é problemático. As novelas só terminam o final feliz quando tem casamento, exatamente, né? E aí passa um ano depois, aí todo mundo tem um filhinho, né? Agora me diz uma coisa, ela se resume a nossa ao casamento, felicidade é essa, né? Ao casamento heterossexual, ou ela se expande para casamento, por exemplo, aí entra na questão também de gênero, de casamentos homoafetivos. A pesquisa, né? A pesquisa ela se centrou em casamentos heterossexuais. Eu tenho muita vontade de fazer com o meu trabalho com diversidade
sexual de continuar essa pesquisa trabalhando para ter casos de casamentos homossexuais, ou seja, uma mulher mais velha com uma mulher, né, uma menina, ou o contrário, 2 homens, né, de idades diferentes, para saber que relações de poder se estabelece aí, porque uma coisa tem que ficar clara, nós não somos contra o casamento, né? Mas temos que olhar e que situações são essas. Pode ser que uma menina de 15 anos, ok, seja uma situação específica e tudo mais, não é simplesmente condenar todos os tipos de casamento, mas é pensar o porquê esses casamentos estão acontecendo, exatamente, e as consequências desses casamentos para essas meninas. Aí olha só, você deu aqui alguns motivos que levam, segundo essas meninas, né, disseram, ao casamento. Por que elas querem casar? Você disse, uma eu quero fugir da escola, a outra porque quer fugir de casa, enfim. Que outros motivos mais são colocados por essas meninas para que elas casem tão cedo? E qual a expectativa delas em relação a esse casamento? O que elas dizem que elas esperam desse casamento? Eu vou te responder a partir de, não só da fala das meninas, que nós entrevistamos meninas, menores de 18 anos, homens, a partir de 24 anos, e os familiares das meninas, né? Para entender o ponto de vista de cada um nessa rede aí que culminou no casamento. Então, nós elegemos, na verdade, a pesquisa. Eu não fiz parte da análise da pesquisa, né? Só fiz parte da pesquisa de campo. Mas por essa experiência, eu posso elencar aqui para vocês os principais elementos. Um foi justamente a gravidez, né, que acaba a menina está grávida, fica grávida e casa, por causa disso, né, e vai morar na casa do companheiro, né, muitos relatos da brevidade dessa união, né, outro o desejo de controlar, como eu disse, a sexualidade das meninas, então acaba a família achando melhor que ela se case mesmo do que ter relações outras, né, com parceiros diversos. Tem um elemento também que é uma segurança financeira, ou seja, o homem não é, em alguns casos, mesmo que o homem não esteja, né, rico ou tenha uma situação confortável financeira, mas já trabalha, né? Então já tem uma renda, mesmo que reduzida, mas tem uma renda. E também nós vimos que é próprio o desejo do homem de se casar com uma mulher mais nova. Então, alguns casos interessantes de meninas que não queriam se casar, estavam namorando, né? E os homens, pela insistência deles, estar com uma menina mais nova que também tem status, né? E isso, infelizmente, a mídia está colocando com a história da novinha, né? Não tô nem aí se ela é novinha, né? Eu quero mesmo essa menina. E a gente reproduz isso como se fosse uma coisa, né? Sem problematizar. Então também tem um elemento do homem que para ele é um protagoniza. orgulho casar com uma menina nova, né? Um dos dados que nós vimos era o ideal de beleza, né? Uma mulher bonita quando, né? E colocávamos alguns padrões. Então o padrão de ninfeta, né? Das meninas novas ainda é muito forte. Pesa muito, né? Exatamente. Tem pergunta? Temos. O Alex Barata pergunta se na sua pesquisa foi detectado se esse casamento é imposto pela família ou se é opção do adolescente. Então, são muitos casos, né? São variados. Tem vezes que a família, eu entrevistei, eu posso falar porque foi comigo, eu entrevistei uma mãe que a menina tinha saído de casa há 3 meses e ela chorando comigo. Chorando, desesperada, porque não queria que a filha saísse, né, de casa. Eu não lembro a idade da filha, mas devia ter uns 16 anos. Então, outros casos não, que a família acaba preferindo esse casamento, né? Às vezes as meninas não querem se casar, mas a imposição do namorado, falou, se não vier morar comigo eu te deixo. Então acaba induzindo a isso. E outra, família às vezes pressiona também, e outra das próprias meninas que fogem, né? Teve uma que eu conversei que a família dela era de Coraci, ela foi para cá para o Guamá, escondida do pai, depois de meses que foi conseguir encontrá-la para ficar com esse companheiro. Então são realidades diversas. São vários casos. Tem mais, Marcela? Por enquanto não. Aí eu perguntei também para você sobre a expectativa dessas meninas em relação a esse casamento, né? A gente sabe o motivo, mas elas também relataram o que é que elas esperam e depois, em alguns casos, se frustram, né? O que a gente vê é que as expectativas, elas são bastante limitadas. As expectativas é de ter uma casa, de ter seus filhos, né? De ter uma família. Deixa eu complementar só uma coisa. Tipo assim,
E o foco, o índice maior dessa forma de agir e pensar está na parte social de oportunidade e intelectualidade menor? Então, na pesquisa nós nos concentramos em populações, né, de baixa renda, que é a nossa maior preocupação, né, que é a nossa maior preocupação, porque nos famílias, né, classe média, enfim, já são outro contexto outra que forma leva, de pensar, né? outra forma de pensar e outro contexto, são causas diversas, é um problema mais difícil, diferente. Né? Numa família mais curada, né? Mais difícil. Só que é interessante que mesmo nessa pesquisa, é muito interessante fazer, eu sou apaixonada por pesquisa por isso, porque ela nos surpreende, né? Um dos elementos a gente sempre achava o homem mais velho quer mandar na mulher, a mulher fica dentro de casa. Mas e nós vimos essas situações, mas vimos também um jovem de 20 anos, casado com 17, e que ele fazia na Universidade Federal do Pará, e o sonho dele, que ele estava querendo, é que ela passasse também na universidade, porque sabia que passando na universidade ela ia conseguir ter melhor, e eu né? Então, assim, são uma diversidade. É que a gente acaba, as pessoas de fora, todos nós acabamos estereotipando as coisas, né? Quer dizer, não, achando que os casos todos, o que permeia, o que passa por ali, limitado, são os mesmos motivos. E não os motivos são, né, variáveis. Você perguntou em um momento sobre se é pelo amor. E nós vimos que há casos assim também, que né? É uma paixão, né, louca, e que as meninas tudo para esse amor. Né? Então as expectativas, né, nesse negócio chamado amor romântico, né, de que como você falou, ao encontrar a novela, o final feliz dos contos de fadas não é esse, é na hora que o príncipe beija e desperta a princesa. Só no século XXI, né? Também nada contra o casamento assim tradicional, que fique bem claro, mas assim, e as novelas todas acabam assim, né? Casamento, depois nasce. Né? Se a mulher não tivesse outra perspectiva, nem o homem, ela não pode ficar disso. Esse é um fator. Entrando na igreja, então, senão a mulher fica profundamente infeliz, eu acho que só se não for assim, né? Segundo as novelas. Tem mais uma pergunta, né? Isso, a Angela Barros pergunta se o casamento fácil. Então a gente não tem esses dados, né? Na verdade, como eu disse, é uma pesquisa exploratória também. Ela foi feita uma pesquisa aqui em Belém somente qualitativa. Nós entrevistamos, então nós não temos uma pesquisa quantitativa. Os dados que nós temos são de outros setores, como o censo, que mostra que o Brasil, né, Maranhão são os estados que mais meninas se declaram. O Brasil é o quarto lugar no mundo, né? Absolutos de meninas casadas menores de 18 anos. Só perde para que país? Você sabe, não? Eu sei que na América Latina a gente só perde para a República Dominicana e Nicarágua, né? Ou seja, é exceção, não é exceção. Só que muitas vezes é naturalizado. Tanto que algumas meninas falavam com a gente bem normal, de maneira, né, tranquila. Já com os homens era diferente. Os homens mais jovens, né, 24, 25 anos, ainda falavam com uma certa naturalidade, porque não se via tão distante. Mas nós não conseguimos falar com os homens de 40, 50 ou 60 anos. Que casam com essas meninas. Exatamente. Por essa carga, né, de estupro de vulnerável, de ser ilegal. Então a gente não conseguiu muito acessar esses homens mais velhos. Então foi um elemento bastante difícil na pesquisa, foi conseguir acessar os homens. E outra coisa que também me preocupa um pouquinho é quando a gente fala, só para encerrar, quando a gente fala dessa pesquisa e que a classe social é uma classe mais baixa, enfim, econômica no caso, né? Dizer assim, mas são fruto de famílias desestruturadas, como se a pobreza fosse associada à desestrutura da família. E também não é esse o caso, né? Não. Tem que se ver
entender bem isso, porque a gente também tem esse preconceito de achar, é porque a pessoa é pobre, a família é desestruturada, não tem um bom modelo em casa. Não é isso também, né? Não, inclusive eu detesto esse termo, família desestruturada. Isso aí eu porque eu me pergunto que família estruturada. Eu fico um pouquinho com... Me apresente uma família estruturada que a gente coloca, Depende dos né, no parâmetros de museu. estrutura, né? Exatamente, que a gente parece por isso que eu fiz que essa tem- ressalva, porque eu também me preocupo um pouquinho com isso. Que bom que você fez, porque e é muito comum, né, em várias áreas falar em famílias estruturadas. E quando a gente pensa em família estruturada, nunca é uma família rica. Não. É sempre uma família pobre, como se tivesse essa relação. E aí eu pergunto, ok, então que família é estruturada? Né? Nenhuma, Que se você né? chama de famílias Se você for estruturadas? pensar nenhuma. Exatamente. Então tem que ter muito cuidado com esses nossos preconceitos mesmo, achando que a Isso é que população eu mais fico pobre também preocupada, é que mais. assim, que a gente acaba tendo essa ideia normal, as coisas se naturalizam, né, como você diz. Exatamente. Então acaba que a gente tem, por isso que eu também fiz essa Ótimo. ressalva, Maria Lúcia. Agradeço. Só para a gente encerrar, não sei se você quer dar uma informação final ou a pesquisa, se está à Certo. disposição, onde a gente pode Legal. encontrá-la, enfim. Então, a pesquisa ela já está, nós temos algumas cópias, a gente está, foi o lançamento em julho nos Estados Unidos primeiro. Semana passada, no dia 9, foi em Brasília o lançamento da pesquisa. E agora nós estamos começando a Mostra aqui um pouquinho para estruturar, essa câmera, eu já mostrei há pouco, mas é isso, olha só. estruturar o lançamento aqui em Belém. Ela está disponível no site do Promundo, que é promundo.org.br, né, na íntegra. Então se pode, enfim, debater, quem quiser ler, debater, e eu fico disponível para conversar em diversos espaços, porque eu acho que é um tema que nós precisamos. Inclusive o lançamento aqui é para ver se a gente consegue fazer, atentar para políticas públicas mesmo nesses casos, que nós só temos para gravidez na adolescência. Em muitos casos não é só ligado à gravidez, mas o próprio casamento traz consequências, né? Não é só por ter um filho que traz consequências para o adolescente, mas estar casado. Então, o nosso intuito é que entre em pauta das políticas públicas pensar o Que aí casamento tem as na adolescência. consequências, no né? Brasil. Muitas largam a escola, né? Exatamente. Não tem quem cuide do filho, aí os desdobramentos disso tudo, né? Exatamente. E aí vem os problemas. Bacana, viu? Vários. Parabéns, obrigada por você ter vindo. Você vai continuar com a gente mais um bloco. Ok, obrigada. Maria Lúcia Lima coordenou essa pesquisa aqui no Pará, né? Que é uma pesquisa do Instituto Promundo, que é uma ONG, e a Maria Lúcia, que é professora da UFPA e é também doutora em Psicologia Social.